Você pode ficar de pé, vamos orar mais uma vez? Aleluia. Levante suas mãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, de ouvir a Tua palavra, de ver pessoas salvas, Senhor, ver testemunhos do Teu poder, da Tua graça, Senhor amado. Obrigado, Pai, porque não estamos aqui para um encontro formal, para um encontro casual, não estamos aqui, Senhor, cumprindo um calendário, mas temos certeza que quando nos reunimos, o Senhor Jesus está presente. Nós sentimos o Seu amor, sentimos o Seu movimento, a Sua graça salvadora sobre nossas vidas. Clamamos por Tua bênção nesse tempo também de palavra, Pai. Te agradecendo pelo envio do apóstolo Paulo Tércio, o abençoamos onde está, Senhor, com a profeta Marta. E, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça seja sobre nós. Queremos sair daqui, Senhor, mais transformados e cheios do Teu conhecimento. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, dê um brado a Ele. Pode sentar. Deixa eu pôr o meu alarme aqui. Igual o pastor Fábio de manhã. Só que eu vou diminuir. Vou diminuir o meu tempo. Amém. Não se assuste de começar a tocar, tá? Estamos falando nesse período, nesse tempo, sobre batalha espiritual. Amém? E dentro desse tema eu quero recapitular só um pouquinho. Colossenses 1, 12 e 13 diz assim: damos graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos no reino da luz. Quem pode dar graça comigo? Volta. Quem pode nos dar graça comigo? Fala comigo. Dou graças ao Pai, porque Ele me fez idôneo. Sabe o que é idôneo? Idôneo, eu tenho condições de, amém? Ele me habilitou para participar da herança dos santos. Na minha tradução, eu queria usar essa palavra, repete comigo: herança dos santos no reino da luz. Amém? Reino da luz. E o texto continua, aí sim o próximo versículo: o qual nos resgatou do domínio das trevas. Aí está a potestade das trevas, evangeliquez, linguagem de hoje. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? A humanidade, crendo ou não crendo, ela está envolvida numa batalha espiritual. E uma batalha espiritual é uma batalha de dois reinos: o reino das trevas e o reino da luz. Amém? Por causa do pecado de Adão lá no paraíso, por causa desse erro, desse engano, toda a humanidade foi envolvida nessa guerra. Deus não queria que nós participássemos disso, mas infelizmente, pastor Fábio falou isso de manhã, pela decisão equivocada de Adão no paraíso, pelo erro, pelo engano do diabo na vida deles, eles decidiram sair independentes da vontade de Deus, deram as costas para Deus. Consequentemente, Adão e Eva, e todos nós que somos filhos de Adão e Eva, estamos envolvidos nessa guerra e nessa batalha. Por causa do pecado, nos afastamos de Deus, estamos distantes de Deus, mas graças a Deus, esse texto que nós lemos, que o Pai nos fez idôneos para participar da herança dos santos no reino da luz. Amém? Jesus está assentado à direita de Deus, e a palavra diz em Efésios 2, que nós em Cristo Jesus estamos também nessa posição assentados. Amém? Mais do que nos colocar nessa posição, participantes do reino da luz, saindo do império das trevas, o amor de Deus, a graça de Deus é tão grande para conosco, que de derrotados, de pessoas condenadas à destruição,
fadados a sofrer o domínio, a violência, a morte, a destruição, a angústia do império das trevas. Nós não só saímos deste lugar, mas Deus nos habilita para sermos guerreiros do reino da luz. Amém? Alguém pode dar um glória a Deus por causa disso? Não somente temos direito a desfrutar do reino, da presença, da comunhão com o Pai, restabelecido a comunhão com Deus, mas Ele faz de nós guerreiros deste reino da luz. Amém? E por ser guerra, e por falarmos de batalha e guerra, nós temos que entender então, para a guerra espiritual, eu tenho que fazer uso de armas espirituais. Amém? Na semana passada, ouvimos com o apóstolo Paulo Tércio as armas de Deus para esta guerra. Amém? E hoje nós vamos ministrar as armas do inimigo para essa guerra. Todo mundo comigo? Estamos numa guerra, só que essa guerra não se vence com armas normais. Não adianta ter fuzil, as armas mais poderosas que os exércitos tenham, que não resolve. São armas espirituais. Diga para quem está do seu lado: você é um espírito. Você tem uma alma. Você habita num corpo. E a guerra espiritual diz respeito, em primeiro lugar, às armas de Deus para você. E também como você vai reagir diante das armas do inimigo. Amém? Nós vamos entender isso daqui a pouco. Quem lembra quais são as armas de Deus? A primeira arma de Deus que nós aprendemos é a armadura. Eu trouxe a armadura aqui. Eu sei que está longe. Eu ganhei essa aqui de um discípulo amado meu e está na minha mesa de trabalho aqui na Novidade de Vida. Eu trouxe só para você visualizar. Depois você passa pertinho na cadeira e você vê. Isto é um exemplo da armadura, que é um soldado da era medieval com armadura. Amém? Quais são os itens dessa armadura de Deus? Só olhar aqui, vai de cima para baixo. Capacete da salvação. Segundo, couraça da justiça, protegendo o peito. Cinturão da verdade. Agora eu vou pular aqui. Calçados com os pés na preparação do evangelho da paz. Escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. E a espada do Espírito. Amém? Esta é a primeira arma espiritual que Deus nos habilitou. É uma arma que contém 1, 2, 3, 4, 5, 6 ferramentas. Mas é uma arma. Amém? Nós que em Cristo Jesus saímos das trevas, estamos no reino da luz, estamos no meio da guerra, mas Deus não nos deixa sozinhos na guerra. Ele nos habilitou com uma armadura espiritual. Amém? Vamos deixar a armadura aqui. Além da armadura, nós aprendemos na semana passada, algumas outras armas, mais 4 armas. Primeiro, arma de ataque. Qual é a arma de ataque? O nome de Jesus. Em meu nome, disse Jesus, curarão os enfermos, expelirão os demônios. No nome de Jesus é uma arma de ataque. Vocês estão se sentindo numa guerra? Use a imaginação. Guerra. Só se fala de guerra no mundo hoje, né? É guerra espiritual. Guerra espiritual você ataca. Outra guerra também você ataca. E nós atacamos com o nome de Jesus. Nos protegemos essencialmente com isso aqui. Ferramentas essenciais para a vitória. Mas a arma de ataque é o nome de Jesus. Há uma arma espiritual de defesa. Qual é a arma espiritual de defesa? O sangue de Jesus. Amém? O sangue nos cobre, nos protege. O sangue, diz a palavra de Deus, o sangue de Jesus fala mais alto que o sangue de Abel. O sangue de Jesus no mundo espiritual é reconhecido. Amém? Sabe, você não precisa, é espiritual, você não precisa estar vendo. Mas o sangue de Jesus está sobre a sua vida.
E quando o inimigo vem contra você, se você está fiel no Senhor, há um sangue, há uma proteção sobre você, que é o sangue de Jesus. Além da arma de ataque, o nome de Jesus, a arma de defesa, o sangue de Jesus, nós aprendemos outra arma, a arma de apoio. Quem é ou qual é essa arma de apoio? Os anjos de Deus, amém? Arma de apoio. Não estamos sozinhos, é uma guerra espiritual e há seres espirituais que, conforme Hebreus capítulo 1, são seres que foram criados para atender, para socorrer, para assistir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos existem. E quando você dá uma ordem aqui na terra, quando você enfrenta o diabo, quando você luta com o diabo, entenda, querido, essa guerra corpo a corpo com demônios e anjos acontece. Amém? Não preciso ver, é por fé. Os anjos estão aí. Não converso com anjos, não falo com anjos, pode acontecer, mas não é esse o foco. Porque nós temos acesso ao Pai. Ele é o Senhor dos exércitos. O Senhor dá ordem aos teus anjos agora, nessa guerra, nessa batalha. E assim as coisas acontecem. Além disso, a última arma, a arma estratégica, que você já recebeu hoje, talvez, nós usamos muito aqui, a arma estratégica da unção com óleo. Amém? Ninguém vem aqui receber passe evangélico. Unção com óleo não é passe evangélico. Unção com óleo é uma verdade da palavra de Isaías, que diz que a unção quebra o jugo. Amém? E o óleo representa essa unção. A palavra de Deus diz no Novo Testamento em Timóteo que os presbíteros, os pastores orarão sobre os enfermos, os ungirão com o óleo e a enfermidade vai ser curada. Amém? Então entenda, Deus, nós aprendemos semana passada, eu fiz uma recapitulação aqui, dessas armas espirituais, armas de Deus. Tem que parar esse relógio. E agora quero ir para... Tudo bem? Nós aprendemos com o pastor Fábio aqui, deixa eu mencionar. O pastor Fábio falou alguma coisa assim: a armadura e as demais armas espirituais não é algo apenas místico. Pastor Fábio, aprendi muito hoje. Não é algo místico que eu evoco quando eu estiver em apuros, amém? Agora eu vou pegar o escudo, agora eu vou usar a espada. Fazemos isso, devemos aprender a vestir essa armadura, mas ela não tem sentido nenhum, aprendi com o pastor Fábio hoje, se isso não for resultado de uma intimidade com Deus, de um relacionamento com Ele, amém? Estamos no meio de uma guerra, Ele nos habilita com armas, mas elas não vão valer de nada, se eu não estou vivendo em aliança, em intimidade com Deus, amém? Elas não vão ter sentido, porque elas são armas espirituais do reino da luz. Se eu estou vivendo fora do reino, sem comunhão com Deus pela oração, sem comunhão com Deus pela leitura da palavra, sem sem me render a Ele através de jejuns, essas armas não vão caber em minha vida, amém? Na verdade, um estudo mais profundo da armadura, todos os itens da armadura representam a palavra de Deus. Todos os itens da armadura falam de Jesus. Amém? Sem intimidade com Ele, isto não vale. Amém? Repete comigo uma oração. Pode ficar sentado mesmo, feche seus olhos. Repete comigo: Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo por qualquer momento desprezar essa intimidade, desprezar esse relacionamento e estar fora da posição. Mas agora, por teu amor, por tua graça, eu me posiciono, tomo essas armas e me declaro filho de Deus, participante do reino da luz. Conta comigo, Senhor, para o estabelecimento do teu reino na terra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Vamos ler juntos Efésios 2, 1 e 2, Efésios 2,
1 e 2. Agora nós vamos falar de 3 armas do inimigo contra nós. Já estamos revestidos, sabemos o que usar, mas agora vamos falar de 3 armas do inimigo. Efésios 2, 1 e 2. Eu vou ler aqui, você acompanha aí. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o curso deste mundo, seguindo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Cristo nos vivificou. Nós andávamos em delitos e pecados no passado, seguindo, o texto fala, o curso deste mundo, seguindo o príncipe deste mundo. A primeira arma que eu quero mencionar, querido, o apóstolo nos ensinou a falar aqui hoje, é o mundo. A primeira arma do diabo contra a humanidade, a primeira arma do diabo contra a igreja de Cristo é o mundo. Mas o que é o mundo? Não é o planeta Terra, não é o universo. O mundo que a Bíblia está falando aqui é um sistema de governo, é uma cultura, são pensamentos, são ideologias, são normas, são conceitos, são padrões. Você percebe hoje no mundo, agora eu falo mundo, no planeta, no planeta inteiro, por todos os países e continentes, uma ideologia maligna acontecendo. Você pensa que é só aqui no Brasil essa ideologia de gênero? Não é. Você viu, ontem mesmo eu vi no noticiário, várias capitais da Europa, passeatas gay, por conta daquele atentado lá na boate nos Estados Unidos, Nova York. Tudo bem, você viu isso ontem? Não é só aqui. Veja, o príncipe deste mundo semeia ideologias, pensamentos, conceitos. Amém? E o que era certo é errado, e o que é errado agora é certo, porque há um domínio no mundo, há uma tentativa do diabo, e uma tentativa que alcança êxito, querendo colocar, semear uma cultura, um pensamento. E a Bíblia, esse texto diz, no passado, a gente era influenciado por isso, agora eu saí deste lugar, eu estou em Cristo, mas mesmo assim, o diabo tenta colocar essas ideologias sobre nossas vidas. Jesus falou em João 14:30, eu já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim, ele não tem nada a ver comigo. O príncipe deste mundo, o principado da potestade do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência é Satanás. E uma arma do diabo é o mundo, é essa ideologia, é colocar em nós essa ideologia. Como que ele faz isso? Eu vou ler o texto aqui, 1 João 2, 15 e 16 só. O apóstolo João está explicando. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo? A cobiça da carne. Aí fala a concupiscência. A concupiscência da carne, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Esse texto deixa claro, queridos, o diabo, o apóstolo fala isso, ele usa das mesmas estratégias. A tentação de Eva lá no jardim do Éden foi nessas áreas: concupiscência da carne, cobiça da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos. Lá está bem claro isso. Olhou para o fruto, era agradável à vista, dar conhecimento, soberba da vida. Amém? Na mesma direção, Jesus foi tentado em Lucas 4 por Satanás.
O que a Bíblia está trazendo para nós? Revelando a estratégia do diabo. Uma estratégia do diabo é nos atrair e nos enganar pelo mundo, por esse sistema de governo, por essas regras, por esses comportamentos. Amém? E por onde que isso entra? Pelos olhos, pela soberba da vida. Amém? Pelo desejo, por conquistar fora de Deus, colocar deuses fora do Deus verdadeiro no desejo do nosso coração. Isso está ligado aqui com a couraça da justiça. A couraça protege o coração e o diabo quer ocupar o nosso coração, amém? Com o mundo. Isso fala do capacete da salvação, guardando os nossos pensamentos, porque as ideologias do mundo vão atacar a minha mente, vão atacar, isso não tem problema, isso não tem problema. Brinquei agora sobre festa junina, amém? Depois você procura um dos pastores aí para te explicar por que não comemoramos festa junina. Se você ainda tem dúvidas, estamos aqui para ensinar. Amém? O capacete da salvação protege do sistema. Mas vocês são diferentes, vocês são estranhos. Sim, somos. Nós somos do reino da luz. Só que o mundo inteiro está convidado a vir para o reino da luz. Amém? Não fazemos acepção de pessoas. Nós não fazemos. A ideologia do mundo quer falar que os crentes, os cristãos, são sectaristas, só eles que são os bons. Não é isso. Nós temos visto aqui tantas vidas se arrependerem, virem para Cristo, porque estamos sabendo usar as armas. E hoje, querido, Deus está mostrando para mim e para você, cuidado, o diabo vai querer colocar sentimentos que são comuns no mundo, pensamentos que são comuns no mundo, mas eu e você temos a mente de Cristo, amém? Fique esperto com essa tentativa do diabo. A Bíblia diz em Romanos 12, não vou olhar para isso, a Bíblia diz em Romanos 12, 2, eu vou ler algumas coisas aqui para eu ser mais rápido. Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos falando de mundo, e a Bíblia está dizendo aqui que eu não devo me conformar com o mundo. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer com essa palavra conformar? A Bíblia está querendo dizer, a palavra aqui, uma palavra grega, eu não vou falar o nome dela, mas essa palavra significa tomar a forma de. Não vos conformeis com o mundo, a Bíblia está dizendo, não tome a forma. Quem fez bolo aqui? Quem fez bolo já alguma vez na vida? Fez, Josimar? Não sabia que você fazia bolo. Quem pôs bolo numa forma retangular? Como que o bolo saiu? Redondo? Quem pôs bolo numa forma que tem um cone no meio? O bolo saiu como? Com um buraco no meio, sim ou não? Isso que a Bíblia está dizendo. O mundo está cheio de formas e quer me colocar dentro dessa forma. A Bíblia está dizendo, não tomem a forma do mundo. Não se conformem, não fiquem de acordo com o que o mundo prega, com o que o mundo ensina. Amém? Tem várias áreas. Comportamento sexual, comportamento familiar, maneira de vestir, maneira de consumir, maneira de lidar com o dia a dia, a hora de acordar, a hora de levantar, a hora de dormir, tipos de diversões. Há muitas formas no mundo, e a Bíblia diz, não se conforma, não entre nessa forma, pelo contrário, você deve ser transformado. Vamos lá, vamos continuar. Não tomar a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa palavra transformar, não tomo a forma, não me conformo, pelo contrário, eu me transformo. Essa palavra transformar, duas palavrinhas gregas, meta mais morfo, significa metamorfose. Essa transformação
é uma metamorfose. Um aspecto importante do conformar com o mundo, essa palavra conformar grega, dá o sentido externo só. Por causa da aparência, eu me acomodo, eu fico redondo, eu fico quadrado, eu fico retangular, eu fico raso, mas não, sabe, é algo externo, algo só aparente. Agora, a transformação, a metamorfose, fala de uma mudança a partir do interior. Isso é muito profundo. Quando a gente fala de metamorfose, a gente lembra de um inseto que passa por metamorfose. Quem é esse inseto? Você já viu borboleta? Acho que tem jovens aqui que só vai ver borboleta no zoológico, porque eu nunca mais vi borboleta por aí. Daqui a pouco vai ter borboleta só no zoológico, na cidade grande. Mas a borboleta, o que ela é antes de ser borboleta? Uma lagarta feia, nojenta, verde, mole. Amém? E ela entra num processo, ela se encasula e entra num processo de metamorfose. Metamorfose é uma transformação que parte de dentro para fora. Arma de Deus para vencermos o mundo, transformação de dentro para fora. Não me acomodo com o que o mundo fala, pelo contrário, eu me transformo de dentro para fora. Mudança, a palavra correta é transfiguração. Transformai-vos com o quê? A gente é transformado com o quê? Com a renovação do vosso entendimento. Amém? Primeira arma do diabo, mundo. Como eu venço a arma esse ataque dessa arma do mundo? Transformando a minha mente, meu modo de pensar. Mas não é algo exterior. Não é lavagem cerebral, como eles falam. Você recebe a palavra, você estuda a palavra, você se reveste da palavra, ela é verdade para você, ela faz uma mudança no seu interior, você não cabe mais nas formas do mundo. Nunca, não dá, não encaixa. Eu não encaixo mais, porque eu fui transformado. Amém? Espertos aí com relação à arma do diabo, mundo? Sim ou não? Glória a Deus. Segundo aspecto, vai tocar. Segundo aspecto, segunda arma espiritual do diabo. Diga comigo, carne. Paulista fala carne. Paulistano fala carne. Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Por quê? A carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne. Esses dois opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Rapidinho falar aqui da carne. Quem já participou de alguma sala de aula sabe responder isso. O que é carne? A carne é uma equação, é a soma de dois elementos. Carne na Bíblia não é o filé mignon, não é picanha, essas coisas não. Não é essa carne que está falando aqui. A carne que a Bíblia está falando aqui é a soma da alma mais o corpo. Lembra que eu falei? Somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Alma e corpo se associam numa instituição chamada carne. Alma e corpo se associam para lutar contra o Espírito de Deus, que habita onde? O nosso espírito. A Bíblia fala que o Espírito de Deus habita no nosso espírito. E o diabo instiga, toca fogo, atiça a carne, alma e corpo, porque quando isso acontece, o texto falou, a carne luta contra o espírito, para que não façais o que quereis. Deu para entender isso?
quando eu estou falando, nós estamos falando de carne, nós estamos falando de algo que está em nós, que pode e é influenciado pelo império das trevas. Porque o diabo sabe, por esse texto, que quando eu ando na carne, ou seja, quando a minha vontade na minha alma é independente de Deus, quando eu decido as coisas como eu quero, sem consultar o Espírito de Deus, sem consultar a vontade de Deus, eu não vou cumprir o que Deus quer. Porque a carne é muito forte. A carne fala de alma, e alma fala de domínio, fala de vontade, fala do livre-arbítrio, amém? A carne fala da decisão do que eu sou, a alma fala das minhas decisões, as minhas emoções, os meus sentimentos. Eu vou perdoar ou não vou perdoar, está aí nos sentimentos, amém? Eu vou amar ou não vou amar, está aí nos sentimentos. Eu vou me fechar, eu vou me enclausurar numa emoção, no ressentimento, está aí na alma, tudo bem? E ela somatiza e traz doença para o corpo, e elas ficam trabalhando juntas, para que o Espírito não prevaleça e a vontade de Deus não prevaleça. Tudo bem? Tudo bem com a carne? Entendeu a carne? Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é o contrário à carne. Esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Lê para mim. Amém? É o vosso culto racional. Qual é o vosso culto racional? Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Como eu venço o mundo? Transformando o meu coração, transformando o meu entendimento pelo conhecimento da palavra. Passando por uma transformação, uma metamorfose, uma transfiguração de dentro para fora, com o conhecimento de Deus na minha vida. Amém? Tendo intimidade, orando, jejuando, adorando, tendo comunhão, lendo a palavra. Essa transformação acontece, eu venço o mundo. Amém? Como eu venço a carne? O texto fala, apresentando os vossos corpos como sacrifício vivo. O que é esse sacrifício vivo? É entregar-se em rendição total a Ele. É uma tomada de decisão, é a decisão de consagrar-se totalmente a Ele. Para quê? Ser santo. O que é ser santo? Ser santo é não pecar? A Bíblia diz que nós continuamos pecando. Não é prática, porque somos livres da escravidão do pecado, mas pecamos acidentalmente. O que é ser santo? A palavra diz, a Bíblia fala, o santo significa separado exclusivamente para o serviço do Senhor. Como que eu venço a carne? Colocando essa carne dia a dia na grelha, no churrasco, no altar. Sacrifício. Você já leu o Velho Testamento? Como que eram os sacrifícios? Matava-se o carneiro, o cordeiro, o animal e colocava onde? No altar. No altar tinha o quê? Fogo, brasa, para queimar a carne. Queimar toda a gordura, todo o orgulho, toda a soberba, toda a presunção humana, toda a malignidade da alma, toda a dor, todo o ressentimento, todo o ódio, toda a falta de perdão, põe na lenha, põe na brasa para queimar, porque não serve para nada. Amém? A alma, o corpo, tem que ser colocado no altar de Deus. E a Bíblia diz que se eu colocar o meu corpo, a minha carne em sacrifício vivo, isso é santo a Deus, isso é agradável a Ele. E eu quero chamar a atenção para o final, é o vosso culto racional. O que quer dizer isso, culto racional, querido?
é algo que eu decido fazer. Não é emoção, não é sentimento. Eu quero ir para o altar do sacrifício. A carne só tem um lugar para ela estar constante, no altar de sacrifício. E eu decido fazer isso. Amém? Não é alguém que me impõe, não é o apóstolo, não é o meu mentor. Eu vou ao altar de sacrifício. Amém? Eu vou ao altar de sacrifício, assim como Isaac foi. Amém? Ou você acha que ele não sabia que Abraão ia levá-lo para lá? Quando ele pergunta, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo o fogo, estou vendo o altar, cadê o cordeiro? É tu, meu filho. Deus proverá, ele falou, Deus proverá para si o cordeiro, mas na hora do vamos ver, amarra a mãozinha, amarra pezinho, coloca no altar. Deus só providenciou o cordeiro preso no mato ali, quando ele ia imolar o seu filho Isaac. Isaac sabia disso ou não? A hora que ele viu, a hora que colocou ele lá. Amém? A carne, se vence a carne através desse sacrifício, através dessa entrega diária ao Senhor. Deixa eu ler Gálatas 6,14 com vocês. Gálatas 6,14. Vamos lá? Amém? Paulo diz: o meu lugar é a cruz de Cristo. Jesus disse: quem quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo, tome a cada dia o quê? A sua cruz e siga-me. Aí eu brinco com isso, né? Tomar a cruz não é a sogra. Tomar a cruz não é o marido. A sua cruz não é seu marido, a sua cruz não é sua mulher, a sua cruz não é a sua sogra, a sua cruz não é uma enfermidade. Porque Cristo veio para tirar de nós toda a enfermidade. Por suas pisaduras nós somos sarados, amém? A cruz que Jesus ensinou a tomar, falou para tomar, para quem quiser segui-lo, é a cruz onde eu vou ser crucificado todos os dias. A cruz é o lugar de morte. O altar é lugar de morte, sim ou não? Para vencer a carne, eu preciso sacrificar o meu eu, a minha carne, a minha vontade, todos os dias. Amém? Seja pela figura do altar do sacrifício, ou como Jesus ensinou e Paulo está falando aí, na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Amém? Duas armas do inimigo contra a igreja. Primeira delas qual é? Mundo. Como vence o mundo? Me transformando pelo conhecimento da verdade, transformando de dentro para fora, as verdades de Deus sendo fortalezas, rochas no meu interior. Amém? Vida de Deus fluindo de mim. Eu vou vencer as formas, os conceitos do mundo. Amém? Segunda arma do inimigo contra nós, qual é? A carne, alma e corpo, paixões, desejos, e o diabo instiga. Como que eu venço? Não tem jeito, queridos, morrendo, só morrendo, se rendendo diariamente, se rendendo todos os dias em sacrifício. E o texto fala sacrifício vivo, né? Ah, que bom, é para morrer, então vou morrer hoje e pronto, já vou para o céu e acabou o assunto. Não é isso, é morrer vivo. Interessante isso, né? Sacrifício vivo. Quando nós formos para lá, acabou a guerra, não tem guerra. Quando nós morrermos desse corpo físico, não tem mais guerra, acabou o problema. Estamos com Cristo. Só que agora também estamos com Cristo. Só que estamos no meio de uma guerra. E é aqui que eu preciso sacrificar o meu eu para vencer essa arma poderosa do diabo. Por quê? A carne milita contra o espírito. A carne guerreia contra a vontade de Deus.
e eu estou em Deus, na vontade de Deus, eu estou no reino, como que eu posso estar no reino, em aliança com Deus, e a minha carne, as minhas atitudes revelam outro tipo de comportamento? Amém? E a última arma do inimigo contra nossas vidas, eu ia ler um texto de Atos antes disso, não vou ler, anota só aí, anota na sua cabeça. Atos 13, de 1 a 12, é um texto que fala de um momento na igreja, que os apóstolos estão numa região, e eles, o texto fala, em jejum e oração, eles receberam uma direção do Espírito Santo, para separar Saulo e Barnabé, para irem para uma região. Por que eu separei esse texto? E aí eles vão, e a obra de Deus acontece naquele lugar. Como que eu vou permanecer vitorioso contra a carne? Esse texto fala, pelo jejum, pela oração. Para que serve o jejum? Quebranta essa carne, amém? Amortece, enfraquece essa carne. O jejum é uma arma poderosa para mortificar a carne. E esse texto deixa claro que a igreja primitiva tinha esse costume, esse hábito. Saulo, Barnabé, não iam fazer o que queriam. O texto fala que eles estavam em oração e jejum e ouviram a voz de Deus. Porque a carne me impede de ouvir a voz de Deus, mas quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu adoro, quando eu tenho tempo com Deus, tempo de intimidade com Deus, eu ouço o que Ele quer. Aparta-me Barnabé e Saulo para este lugar, e eles vão, e muitas vidas são salvas naquele lugar. Amém? Mortificar a carne, colocar no altar, ir para a cruz, é buscar intimidade com Deus. Amém? Investir nisso, investir com jejum, investir com oração. Amém? Muito bem. E a última arma do diabo contra a igreja, contra a humanidade, o pastor Fábio falou isso de manhã, e eu acho que também concordo, é o mais fácil de todos, são demônios. O pastor Fábio falou sobre isso, porque não tem a ver comigo, tem a ver somente com o que Cristo fez. Ele venceu, ele pisou na cabeça da serpente, ele venceu Satanás, e porque ele venceu, diz em Mateus 28, todo o poder foi me dado no céu e na terra, disse Jesus. Portanto, ide, façam discípulos, orem pelos enfermos, expulsem demônios, para quem você impuser a mão, ele vai ser sarado, Marcos 16, amém? Os demônios vão ser expulsos, eles têm que obedecer e pronto, não é por causa de vocês, é por minha causa. Amém? E às vezes o diabo se levanta como um monstro. E às vezes a gente tem medo de demônios e tudo mais. Amém? Essa é a arma dele mais fácil de ser vencida por causa de Cristo. Mas não podemos ignorar os ardis dele. O diabo, o mundo espiritual maligno, ele é forte também. Amém? Ele age também. Mas em Cristo, por causa de Cristo, essa arma é a mais fácil de todas. Tudo bem? Não sei como está agora, mas quando a gente veio para cá, ou quando estava para vir para cá, antes mesmo de vir, todo dia tinha aí uma macumba aí na porta. Aqui ou ali, né? Sempre teve uma macumba, não sei como está agora, eu nunca vi, né? Mas aí o apóstolo falava, viu lá, vai lá Márcia, acaba com aquele feio, vai lá e resolve aquele assunto. Amém? Porque se eu estou posicionado em Cristo, sei quem eu sou, o diabo não tem poder sobre a minha vida. Amém? Efésios 6,12 fala que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia fala que o diabo é astuto, Coríntios
2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 10, fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, de sofismas, amém? Armas espirituais que nós temos, as armas espirituais, na semana passada que eu recapitulei, são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza, toda a artimanha do diabo, amém? A guerra contra os demônios, os seres espirituais da maldade, esta guerra é real, e eles estão atuantes na vida do homem desde o Éden, desde a queda. Nós temos que entender que o diabo é real, e que, como falamos na primeira arma, ele influencia o mundo, ele influencia os líderes das nações, ele influencia, esses demônios estão atuantes. Quando a Bíblia fala de potestades, ela está falando de áreas de domínio, de influência. Existem áreas de domínio. Quando Daniel se pôs de joelho para clamar por uma promessa que ele sabia que era o tempo, 21 dias a resposta não veio, porque o príncipe da Pérsia segurou a resposta nas regiões celestiais. Houve guerra nas regiões celestiais. Os demônios existem. Veio um tipo de anjo, resolveu o assunto, não deu conta. Miguel, mais forte, teve que vir e intervir nessa guerra para que a resposta viesse. Os demônios existem. Essa batalha é real para todo o mundo, mas em especial para a igreja. Para vencer esta batalha, só sob o comando de Jesus, o nosso general. Amém? Pois Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando estamos em Cristo, temos a autoridade do nome de Jesus para vencer essa batalha. Amém? Tudo bem, queridos? As armas do inimigo, vamos orar sobre isso. Eu quero orar com vocês sobre isso. Amém? Os músicos devem estar escondidos ali atrás, eles já vêm ajudar a gente. Apareceram. Não é milagre, não. Fica de pé, nós vamos orar sobre isso agora. Eu quero fazer uma oração com você de posicionamento com relação, já fizemos com relação às armas espirituais que Deus deu à igreja. E agora uma oração de posicionamento diante dessas armas de ataque do diabo. O mundo, a carne e os demônios. O mundo por pensamentos rendidos ao diabo, agora nos entregando para ter pensamentos ligados a Cristo. Transfiguração, transformação da mente pela palavra. A carne, colocando nossos desejos, nossa vontade, rendidos a Cristo, como um sacrifício diário no altar, um sacrifício vivo, santo, amém? Que agrada a Deus. Com relação aos demônios, expulsá-los na autoridade de Cristo, amém? Isso é fantástico. A Bíblia diz em Atos, eu não me lembro o nome da cidade, mas pela primeira vez eles foram chamados naquele lugar, acho que é Beré, não sei a cidade. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. O que significa cristão? Pequenos cristos. Por que cristão? Por que naquela região eles começaram a ser chamados de cristãos? Porque eles tinham ouvido falar de um Cristo na Judéia. Tinham ouvido falar de um Cristo lá. Agora tem pessoas fazendo a mesma coisa que Cristo fazia. Eles parecem que são pequenos cristos. Eles parecem que têm a mesma unção que ele tem. Pequeno cristão significa isto, ter a mesma unção de Cristo. Amém? Ser cristão significa eu tenho a unção de Cristo, porque Cristo significa no grego ungido. Cristo é ungido, Jesus o ungido, em hebraico Yeshua HaMashiach. Amém? Nós temos a unção de Cristo, por isso podemos vencer o diabo, não na presunção da carne, porque também o diabo pode agir aí, viu, querido? Na presunção da carne, você pode, você é o tal. Não, eu não sou nada, quem é Ele. Por isso eu te venço, diabo. Amém? Eu te peço para você fechar seus olhos, levanta as suas mãos.
E comece uma oração de arrependimento. Nós aprendemos aqui, querido, com o apóstolo Paulo, com a palavra, não tem como começar nada diante de Deus sem arrependimento. Amém? Arrependimento por toda a rebeldia, por toda a independência, por toda a tomada de decisão sem a direção de Deus. Amém? Leia depois daquele texto de Atos. Buscar a direção, Atos 13, buscar a direção de Deus. Amém? Faça isso agora. Se arrependa, peça, coloque diante de Deus toda a atitude, toda a palavra, toda decisão tomada sem a direção dele. Eu me arrependo. Faça a sua oração, faça a sua oração.